Oi, eu sou a Mitch e hoje eu vim compartilhar com vocês 10 adaptações literárias da minha playlist na Netflix. Eu sou uma grande apaixonada por adaptações literárias, mas convenhamos que nem todas são boas assim. Há filmes que funcionam como filmes, mas não como adaptação. Para ser considerado uma adaptação, ela não precisa ser totalmente igual ao livro, mas ela tem que ser respeitosa ao enredo original. E essas adaptações que eu assisti recentemente são muito boas como adaptações de livros. E a primeira delas é Stardust, O Mistério da Estrela, adaptado do livro do Neil Gaiman. E o Neil Gaiman ajudou a escrever o roteiro desse filme, então só por aí a gente já pode ver que teve o ok do autor. Eu acredito que muitos dos brasileiros tenham visto primeiro o filme, que chegou aos nossos cinemas em 2007, e a Roku só trouxe o livro pra cá em 2008. Então, é uma história que tem 3 arcos de personagens, são 3 histórias paralelas que se complementam. O primeiro arco é o do Tristan, que na verdade é Tristram, mas é tão difícil de pronunciar isso que no filme eles preferiram mudar pra Tristan. Ah, e por favor, tá uma ventania colossal lá fora, ignoremos esse barulho e continuemos. E o Tristan, ele é um grande bobão, um Zé Ruela, que ele é apaixonado pela Vitória, uma grande patricinha mimada, e eles moram na Muralha, que é uma vila separada, que é cortada por uma muralha que separa o mundo dos homens do mundo meta-humano, ou seja, do mundo mágico. E a Vitória não tá nem aí pro Tristan, mas ela promete que concederá a mão dele em casamento se ele trouxer pra ela a estrela que caiu do céu, ou seja, a estrela cadente. E aí o Tristan dá o jeito dele de atravessar a muralha, de parar no mundo mágico, até que ele encontra a estrela e tcharam! Ele achava que ia ser um pouco de poeira estelar, mas não, a estrela era um ser humano, era uma mulher, e uma mulher cheia de personalidade. O segundo arco da história é um rei que está no seu leito de morte e ele teve 7 filhos, mas 4 desses 7 filhos já morreram e a história começa com apenas 3 vivos. Ele não quer escolher um dos 3 para ser o sucessor no trono, então o que o espertinho do rei faz? Ele pega uma pedra que está no seu pescoço e ele joga a pedra no céu. Essa pedra bate na estrela e faz com que a estrela caia. Sim, aí vem a estrela cadente. Então esses 3 príncipes também estão atrás da estrela, mas não porque eles querem a estrela em si, como o Tristan queria, mas sim porque eles querem a pedra. E a pessoa que achar essa pedra, que tiver o sangue real, obviamente, será o sucessor do trono. E o terceiro arco da história é o arco da Michelle Pfeiffer, é o arco das 3 rainhas bruxas. Elas estão atrás da estrela porque comer o coração de uma estrela garante vida eterna. Então elas querem matar a estrela para comer o seu coração para ter vida eterna. E essa história foi classificada pelo próprio Neil Gaiman como um conto de fadas para adultos. Então, não é aquele conto de fada mais infantilizado, é um conto de fada mais adulto, apesar de não ter nenhuma cena picante, é uma história um pouco mais amadurecida. O final do livro e o final do filme são um pouco diferentes, entretanto, o arco do Tristan com a estrela cadente é muito fiel ao livro, sim. E no filme nós temos o personagem do Capitão Shakespeare, que é o personagem do Robert De Niro. E esse personagem não tá no livro, assim como tem alguns personagens secundários do livro que não estão no filme. Mas como a maioria dos brasileiros assistiu o filme primeiro, e foi o meu caso, eu já tinha me encantado pelo Capitão Shakespeare e foi um pouco estranho não achá-lo no livro. Mas de um modo geral, uma adaptação muito fiel, muito legal mesmo, e eu recomendo bastante. O segundo filme da minha playlist é Moby Dick. E eu sou uma grande cagona com esses mistérios do oceano. Como diz Camões, eu sou um bicho da terra tão pequeno. É, exatamente, eu sou exatamente isso, um bicho da terra tão pequeno. E toda vez que eu assisto Moby Dick, eu fico com medo de botar a pontinha do meu dedo no mar. Mas é tipo uma autoflagelação, né? Eu tenho medo e ao mesmo tempo eu adoro. Essa é uma história bem carnificina, conta a história do Capitão Ahab, que ele é meio psicótico e ele consegue reunir uma tripulação para entrar no oceano para capturar baleias para retirar o óleo da baleia. Eu também acho cruel, mas era o modo de sobrevivência deles. O que o Capitão Ahab não conta para sua tripulação é que ele está numa busca suicida atrás da Moby Dick, que foi a baleia que comeu a sua perna. E o que ele não conta nem pro leitor é que a Moby Dick comeu a perna dele porque ele tentou matar a Moby Dick. Então foi apenas uma autodefesa da baleia, não é como se a baleia fosse a grande vilã da história. Mas enfim, o Capitão Ahab está possesso de ódio, ele quer matar a Moby Dick a todo custo.
incluindo se isso custar a vida dos seus tripulantes. Então é uma grande aventura além mar e com muitas e muitas desgraças ao redor da trama. Eu nunca consegui terminar de ler o livro do Melville, porque eu realmente morro de medo dessas histórias do oceano, a ponto de não conseguir dormir de noite. Mas eu li a HQ do Chabuté e é sensacional, vale muito a pena. Enfim, o próximo filme é A Barraca do Beijo, que entrou no catálogo da Netflix anteontem. Essa história, esse filme, é baseado numa história que foi criada por Wattpad. E eu esqueci o nome da autora, vou deixar escrito aqui, é Beth Reckle, eu acho, mas eu não tenho certeza. E é uma história que foi escrita no Wattpad, teve milhares de visualizações. 6 meses depois, a autora conseguiu um contrato para publicar o livro físico e 6 meses depois ela já estava vendendo os direitos autorais para a criação do filme. E ela tem um canal no YouTube em que ela conta como foi esse processo de livro físico e da criação do filme, o trabalho dela em parceria com o produtor do filme. E ela mesma diz que tem diversas alterações ali da história original, mas que ela própria achou essas alterações super positivas e que se ela tivesse a maturidade de ter pensado nisso na época, ela mesma teria escrito essa versão da história. Então ela diz que ela gosta muito mais dessa versão do filme. E a Beth, eu acho que é esse o nome dela, Beth Reckle, eu não tenho certeza, mas vai estar escrito aqui. E ela tinha apenas 17 anos quando ela escreveu esse livro para o Wattpad. Ela disse que estava cansada de ver histórias adolescentes sobre vampiros e lobisomens e que ela própria quis escrever uma história que representasse os adolescentes da idade dela. E aí ela escreveu uma história onde os adolescentes adoram fazer sexo, beber, usar drogas e que não sabem se querem ir para a universidade. E falando assim, parece até uma grande besteira, mas o filme é bem divertido. A atriz que tá no papel principal, ela é muito boa mesmo. O Garanhão ali, ele é ok, não é lá dos melhores, mas é ok. Afinal de contas, o papel dele é só ser um garanhão mesmo. E a grande estrela é a Shelley, é a personagem principal. Ela odeia ser chamada de Shelley, ela prefere ser chamada de Ellie, mas enfim, ficou na minha cabeça como Shelley. E como a própria autora disse, tem umas diferenças sim, mas o âmago da história tá ali, então se você lê o livro no Wattpad, ou se você conseguiu ler o livro em inglês e ainda não tem traduzido para o português, você vai adorar o filme. E se você não lê o livro, você vai adorar o filme também, porque é bem sessão da tarde, é bem para você relaxar e se divertir. E o que dizer de Romeu e Julieta de 2013? Essa adaptação é praticamente perfeita. Foi o único filme de Romeu e Julieta que me fez gostar da obra, porque convenhamos, isso se trata de uma grande tragédia. Mas esse filme é lindo, é sensível, eles pegaram personagens adolescentes, porque na história original de Shakespeare a Julieta tinha apenas 13 anos e finalmente contrataram uma atriz adolescente que era compatível com a idade, em vez de botar uma adulta se fingindo de adolescente. E a adaptação tá belíssima, tá sensível, os dois jovens têm uma química muito boa em cena. A fotografia é belíssima, não foi só gravada em estúdio, foi gravada lá nos locais mesmo, com cenas externas. E esse filme tá maravilhoso. Esse de 2013 é o mais perfeito que eu já vi até hoje de adaptações de Shakespeare. E agora nós temos A Fera, que é a adaptação desse livro aqui, Beastly. E como tá escrito aqui, eles aconselham que você leia antes de ver o filme, mas não foi o que aconteceu comigo. Eu assisti o filme muito antes de ganhar o livro. Mas a verdade é que o filme é muito fiel ao livro, muito fiel mesmo. Inclusive, parte do filme se passa em mensagens de texto. E aqui no livro também, ó, eles mandam muitas mensagens de texto. Então a história é muito fiel. É uma adaptação também daquelas adolescentes que não tem grandes coisas para se refletir. Entretanto, é uma Bela e a Fera contemporânea. Então tem ali a questão do amor verdadeiro e de que as aparências realmente enganam. Ai, gente, o que dizer de Saru? Eu não sou chorona, mas esse filme arrancou todas as minhas lágrimas no cinema. Como é que ficou o nome? Ah, bom, na Netflix tá o nome original, mas o nome do filme no cinema era apenas Lion, que é adaptado desse livro aqui, Uma Longa Jornada para Casa, que conta a história do Saru, que é esse menininho aqui que apenas aos 5 anos se perdeu do seu irmão mais velho, se perdeu ali na estação do trem, acabou entrando num trem, foi parar em Calcutá. Uns adultos acharam ele, o encaminharam para um orfanato e ele foi adotado por uma família da Austrália. E só depois de adulto é que ele tem alguns lapsos de memória
e fuxicando no Google Earth ele consegue encontrar o endereço de onde sua mãe morava. E aí é como o título diz, uma longa jornada para casa, ele tentando reencontrar a sua família original. Ah, é uma história muito emocionante. E eu lembro que na época em que o filme estava no cinema, primeiro que ele foi indicado a diversos prêmios, não ganhou nenhum, que eu achei uma puta de uma injustiça. Merecia, assim, a fotografia desse filme é incrível. E o Dev Patel, que tá no papel principal, ele também tá sensacional. O dinheiro dos ingressos arrecadado era revertido para instituições indianas que ajudavam crianças órfãs. Então, de certa forma, o telespectador conseguiu ajudar esse projeto. Eu achei isso maravilhoso. A adaptação é muito fiel. Essa minha edição aqui, no final, tem algumas fotografias lá do filme e dos personagens reais, né? Porque isso aqui é uma história real. O próprio autor é o Saru, é o protagonista do filme. E é uma adaptação muito bela, muito sensível, com fotografias incríveis e traz pra gente um pouquinho da Índia que a gente não conhecia. Ah, lembrando que tem Dev Patel e Nicole Kidman no elenco. É um filme que tá muito bom mesmo. E o próximo filme da minha playlist é Para Sempre Alice, que conta a história da Alice, adaptado desse livro aqui, que também se chama Para Sempre Alice, em inglês Still Alice. E ela era uma professora e pesquisadora universitária. Se eu não me engano, ela era professora de linguística ou algo do tipo. E ela descobre um Alzheimer em estágio avançado com apenas 50 anos. É um Alzheimer muito precoce. Em pouquíssimo tempo, ela tá totalmente tomada pela doença. Ela não lembra nem do próprio nome. Ela esquece onde ficam as coisas da própria casa. Ela esquece onde é o quarto dela. Ela esquece onde é o banheiro. Tem uma cena em que ela faz xixi nas calças porque ela não consegue achar o banheiro. E a história dela, enquanto mulher intelectual, tendo que lidar com a perda da sua memória, ela esquece palavras básicas e ela não consegue aceitar isso. E a família dela tendo que lidar com esse quadro que eles jamais esperavam, de ver a mãe esquecendo de todos eles. O marido vê a esposa esquecendo dele mesmo. A filha, que acabou de ter bebê, vê a mãe não reconhecendo os próprios netos. Então é uma história muito tocante. A Julianne Moore ganhou o Oscar por esse papel. Ela tá incrível nesse papel. E é uma adaptação muito boa, muito fiel ao livro original. Tem algumas mudanças, obviamente, mas é muito fiel à história original, tá muito respeitoso. Foi Apenas um Sonho é um filme de 2008 com Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet. E, bizarramente, eu só fui conhecer esse filme no final do ano passado. É um filme muito tocante, é uma história assim densa, triste, mas eu acho uma história extremamente importante para os dias de hoje. O enredo se passa nos anos 50. Ela, eu não lembro mais o nome dos personagens, tá? Ela é uma estudante, uma atriz que acaba abdicando do seu sonho de carreira para cuidar dos filhos. Ele é um cara que trabalha numa empresa que paga muito bem, o salário dele é altíssimo, faz com que ele consiga sustentar a família confortavelmente. Entretanto, ele despreza o trabalho dele, ele é completamente infeliz com o que ele faz. Vendo a infelicidade do marido, a esposa propõe que eles economizem o dinheiro ali por um tempo, vendam a casa, vendam o carro e arrumem as malas e vão para Paris, que é o único lugar do mundo em que o marido dela se sentiu realmente feliz, porque na juventude ele lutou na Segunda Guerra Mundial e ele teve que ir para Paris e ele disse que ele foi muito feliz naquele lugar mesmo em tempos de guerra. Então ela fala, poxa, a gente ganha bem, vamos juntar todo o nosso dinheiro e vamos para Paris. A gente consegue se manter por quase um ano e depois disso eu posso trabalhar como atriz ou como secretária, enquanto você descobre o que você realmente quer fazer da vida. Não vamos nos conformar com essa vidinha medíocre, por mais que seja confortável. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. E a princípio ele concorda com ela, estão lá os dois empolgadíssimos para ir para Paris, até que ela engravida do terceiro filho e ele começa a ficar preocupado com a questão financeira. Ele começa a pensar, como é que eu vou me lançar ao desconhecido se eu tenho a responsabilidade de ser um pai de família? E aí ele breca esse sonho de ir para Paris e resolve ficar ali nos Estados Unidos mesmo, no subúrbio de Connecticut, para poder criar os filhos dele com dignidade. E aquilo foi um grande boom para a esposa dele, ela começa a entrar numa depressão, porque ela queria realizar o sonho dela. E esse filme fala muito sobre isso, do quanto nós sacrificamos os nossos sonhos para conseguir ter uma estabilidade financeira. E às vezes o sacrifício dos nossos sonhos acaba gerando a nossa morte no cotidiano, sabe? Como se a gente estivesse morrendo um pouquinho dia a dia,
porque não é uma vida prazerosa, é só uma sobrevivência. Então é um filme que fala muito com a gente hoje em dia, principalmente nesse momento de crise que o país está passando. A gente acaba aceitando qualquer emprego só para ter dinheiro, para poder pagar os boletos bancários, e acaba não exercendo a profissão que a gente tanto queria. Então é um filme que é muito contemporâneo. Eu adorei esse filme. Esse filme é adaptado do livro Revolutionary Road, que é o nome da rua onde o casal principal mora lá em Connecticut. O próximo filme da minha playlist é um filme que eu nunca me canso de assistir, O Caçador de Pipas. É um filme que chegou aqui no Brasil em 2007 e eu li o livro há um tempão atrás também, eu já não lembro mais dos detalhes, mas é a história de dois amigos, o Amir e o Hassan, e eles são completamente inseparáveis, best friends, até que chega um determinado momento em que o Amir se vê obrigado a trair essa amizade. Porque o pai do Hassan tem uns conflitos lá com o país deles e ele é obrigado a trair essa amizade. E o filme em si, a história em si, se passa décadas depois, os dois já adultos e o Amir voltando para o seu país de origem para tentar conseguir o perdão do Hassan, para tentar conseguir consertar os erros do passado. É uma história muito tocante, é uma história que fala sobre escolhas e da importância da amizade, da importância do perdão e como às vezes é tão difícil a gente perdoar quem a gente mais ama e enquanto a gente perdoa a torta e a direito quem a gente mal conhece. É uma história atemporal que eu recomendo muito que você veja. E o 10º filme da minha playlist é Malala, e não poderia ser outro além de Malala. Vocês podem ver que essa playlist ficou super eclética, né? Nós temos filmes clássicos, filmes contemporâneos, temos tragédia, temos comédia, temos romance, temos young adult, temos documentário, temos fantasia. Então tá uma playlist bem eclética, certamente você vai gostar de algum desses filmes. E esse documentário é sobre a vida real da Malala, que aos 11 anos de idade tomou um tiro na cabeça por defender a educação das meninas no Paquistão. E eu não sei exatamente qual veio primeiro, se foi o filme ou se foi o livro, mas as duas histórias são muito iguais, se complementam por se tratar de uma história real. O lindo desse filme é que também tem toda uma trilha sonora e tem toda uma animação. A Malala é transformada numa personagem de animação. Tá belíssima a forma como o produtor do filme conseguiu encaixar as imagens reais da Malala com as imagens da animação. E nesse filme nós podemos conferir também um trecho do discurso da Malala ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Se você não assistiu, assista, tem no YouTube. E é uma garota que desde pequena luta pela educação. Nós que somos adultos temos que fazer o mesmo, porque só a educação pode mudar a nossa realidade. E esses foram os 10 filmes da minha playlist. Deixa aqui nos comentários se você já conhece alguns deles, se você já leu esses livros. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ajuda esse canal a crescer. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!